Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia e até agora. E no capítulo 4, a partir do verso 10, pulando só mais um pouquinho, ele diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas 2 quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo aqui estava falando para uma igreja que o acompanhou desde o início do ministério. A gente não ouve, quando lê o livro de Atos, a gente não ouve muito falar dos filipenses por trás de Paulo. Porém, por trás de Paulo havia uma pequena, mas grande igreja, que sempre o acompanhou, que fazia com que Paulo desse relatório, prestasse contas. Tanto é que nós temos um livro na Bíblia em que ele se dirige a esse público, um missionário se reportando a uma igreja que ele amava e que sempre estava ajudando ele. E tanto no primeiro capítulo quanto no último capítulo nós vemos Paulo falando com alegria de ver pessoas que não só estavam interessadas em resultados, mas que simplesmente dividiam com ele os seus sofrimentos. E eu confesso que a minha alegria é semelhante à de Paulo nesta manhã. Diante de tudo o que passei lá, eu queria mostrar algumas fotos para mostrar exatamente. Alguns talvez já tenham visto por WhatsApp. E foi um semestre, meus irmãos, lá no Nordeste, eu diria que bem doido, mas muito bom. Porque eu terminei um curso de missões na agência missionária da Juvep, em João Pessoa. E dado todos os problemas que tive no ano passado, com a equipe no sertão, alguns aqui sabem que ano passado eu estive prestando conta aos irmãos de tudo. Foi bem intenso, porque eu fui o único homem solteiro, eu tive um quarto inteiro só para mim, então isso nunca aconteceu na história da agência missionária. Eu fui o único homem missionário do semestre, então eu não tinha assim amigos para poder conversar. Nós vivíamos em internato, fica ali... Não sei se alguém aqui conhece João Pessoa, na verdade fica em Cabedelo, a base da agência missionária. E eu recebi até a árdua tarefa de liderar uma equipe no interior paraibano, numa cidade chamada Pedro Regis. Alguns já devem ter visto relatório, fotos. E foi bem diferente a experiência lá, consegui amadurecer muitas questões de liderança, eu diria até que de perdão, porque a gente, quando é crente, a gente tem que aprender a perdoar, e o Senhor trabalha muitas coisas na nossa vida. E aí decidiram me colocar no financeiro para a viagem ao Quilombo. E alguém aqui é da área de finanças? Trabalha com contabilidade, administração, algo assim? Então, eu não sei se vocês gostam dessa área, mas para mim foi uma coisa que
que eu não podia deixar nenhuma notinha passar, e eu aprendi muito acerca de gerência, porque essa viagem ao Quilombo que nós fizemos, nós tivemos que visitar igrejas e levantar todos os recursos para conseguirmos desempenhar as missões lá. Então, nós tivemos que entrar em contato com igrejas. Nós fizemos essa camisa aqui, que os irmãos estão vendo, nós confeccionamos essa camisa, nós íamos nas igrejas vender camisas, e foi um desafio, porque esse quilombo chamado Volta do Campo Grande, ele fica no sertão do Piauí. Se você pegar o mapa do Piauí, dependendo do mapa que você pegar, você ainda não encontra a cidade de Campinas do Piauí lá, porque ela só existe há 15 anos, essa cidade. E o quilombo fica a 25 quilômetros dessa cidade, fica em 25 quilômetros de estrada de chão, então leva aí quase 1 hora para você conseguir chegar à cidade de Campinas. E lá simplesmente não tem nada, né? Nesse quilombo, eles plantam, né, feijão, plantam algumas frutas, tem o maracujá do mato, que parece um limão, mas é maracujá, você abre e tem os gominhos de maracujá. Eles vivem da roça, do plantio do milho também. E a primeira TV a ser instalada lá foi em 2006, para os irmãos terem noção, a primeira televisão. Em 2004 começaram a colocar mais TVs lá, mas não pega internet, não pega sinal telefônico. Todas as notícias que eu conseguia dar era porque, como eu estava no financeiro da viagem, eu tinha que ficar me deslocando para a cidade para comprar carne, comprar as coisas para levar para as famílias. E qual foi a proposta da agência missionária? Muitos missionários que vão fazer as suas incursões, eles ficam na sua base, no seu canto, e eles não estão o tempo todo em contato com o povo. E eles falaram assim: não, vocês vão viver entre eles, na casa deles, comer do que eles comem, vestir o que eles vestem durante 3 semanas. Então não ia ser só uma viagem de pregação, mas de imersão. E eu falei: meu pai, eu vou para um quilombo, eu branquelo desse jeito, falando chiado, torcendo para o Flamengo, né? Como que esse povo vai se identificar comigo? Então eu comecei a orar a Deus, e eu me baseei muito inclusive nessa carta de Filipenses, que fala em Filipenses 2, que diz que Cristo, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Então, eu tentei me esvaziar o máximo de tudo, né? Se eu tivesse mostrado as fotos, vocês iam ver eu de bermuda, sem camisa com eles, porque quando muitos crentes vão lá, vão todo social, e eu falei: Deus, eu quero andar com eles, eu quero me vestir como eles vestem. E, infelizmente, criou-se uma imagem no quilombo de que crente é rico. Por quê? Porque quando muitas igrejas vão trabalhar lá, saem dando tudo para todo mundo, chega todo mundo bem vestido, de carrão. Então, isso no inconsciente deles, da comunidade, as pessoas começaram a ver isso bem. Quem crê em Jesus realmente passa a ter dinheiro. Então eu falei, e o missionário Miqueias, que é o que está lá no quilombo, né, o pastor local, ele conversou com a gente: vamos tentar quebrar essa imagem de que crente é tudo rico. Então eu comecei a mudar tudo. Eu não levei o meu notebook para lá, o meu telefone virou peso de papel, porque não tinha sinal, não tinha nada, então só servia como despertador. As roupas, eu coloquei as roupas mais simples, a mala, até a mala, eu escolhi a mala mais simples, para que não criar, porque quando a gente vê às vezes uma pessoa, né, vamos ser franco, que é toda elegante, ou que a gente considere mais rico que a gente, inconscientemente, a gente acaba sendo mais polido, não fala isso não, porque ele não é daqui, e etc. E eu não queria isso. Eu queria que eles me tratassem como uma pessoa que é de casa, que não houvesse nenhuma barreira. Então eu comecei a pensar em tudo o que eu estava levando para lá, até na forma de falar também, ouvir bastante, aprender com eles. E realmente, eu morei numa casa de taipa. Alguém sabe o que é casa de taipa? Essas casas de barro batido com madeira, chamam de pau a pique, né?
Morei por 3 semanas numa casa dessa, o fogãozinho de brasa, em que todo dia tinha que pegar lá a brasa para botar no buraquinho e aquecer para botar a panela. Dormi em rede as 3 semanas lá. E não tinha mosquito, porque no sertão lá não tem água, então os mosquitos morrem tudo. Tomei banho de água salgada por 3 semanas lá. Então, eu quase chorei quando, poxa, meu cabelo finalmente consegui lavar ele com água doce. E assim, eu nunca tinha tomado banho de água salgada por tanto tempo. E lá eu quase tive que raspar o cabelo, porque eu achei que passar sabonete no cabelo ia ajudar a fazer mais espuma, né? Lê do engano. Acabou ficando um emaranhado, e eu falei, meu pai, eu não posso ficar com o cabelo desse jeito aqui no quilombo, porque ao invés de simples, eles vão achar que eu sou bagunçado. E assim, lá as pessoas são muito carentes do Evangelho. Eu fiquei na casa de Seu Dail e Dona Socorro. Seu Dail, ele tem, acho que 60, 70 anos, ele presta serviços para as roças ali das casas ao lado. Então tinha dia que ele ia à noite para caçar e voltava 2, 3 dias depois. Teve uma vez que ele começou a falar, eu quero fazer um lapicho para você, vou cozinhar um lapicho. E assim, o que eles oferecem para a gente, nós não podemos recusar, porque eles são muito simples e eles dão do melhor deles. Então é uma desfeita tremenda se eu chego, não vou comer isso não, ou recuso. E eu ficava pensando, meu pai, o que será que é um lapicho? Teve um dia que eu estava dormindo na rede, aí começaram os cachorros latir, um fuzuê no quintal. Aí a Dona Socorro, a esposa dele, gritou, Yuri, vem cá, que ele pegou um lapicho, vem ver. Aí eu fui lá atrás, agora eu vou ver o que é um lapicho. Quando eu olhei, era um tamanduá. O cara pegou um tamanduá desse tamanho, aqui, peguei um lapichão, para a gente assar hoje. Aí eu falei, meu Deus, esse bicho está entrando em extinção. Se a polícia para ele e ele fala que pegou o tamanduá para mim, eu vou preso, eu e o tamanduá. Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou explicar isso para a minha igreja? Se eu for preso porque comi um tamanduá. Aí ele todo amarradão, né, botou o bicho no fogo com a faca, começou a tirar o pelo, né, depois, né, tirou as vísceras, aí cortou ele, jogou um salzinho para variar e deixou no sol, pegando sol. Aí eu então tá, né, vamos comer. E eu pedindo a Deus, por favor, que seja gostoso, que seja gostoso. E assim, graças a Deus, no dia que eu fui comer, eu estava com uma fome, porque lá não tem lanche, né, que nem aqui, hambúrguer, pizza, é muito fruta e comida assim, arroz, o feijão que eles plantam. Então, no dia eu estava com a fome, e eu senti um cheiro de carne assada. Eita, hoje é carne assada, era o tamanduá. Aí quando eu vi a aparência, olhando assim, parecia realmente carne assada. Aí eu falei, Senhor, né, seja o que Deus quiser. Aí comi. E assim, é uma carne meio agridoce. Então, quem não gosta de comida agridoce realmente não vai gostar. E foi muito bom, meus irmãos, estar com eles, aprendendo. O Seu Dail é crente, que foi o que casou o Lapicho. Lá no povoado, quase não tem jovem nenhum crente. Acho que, na verdade, não existe nenhum. O único mesmo é o pastor, que tem a minha idade, 24 anos. Mas, porque lá, como é comunidade, assim, as pessoas moram muito mais próximas, vivem juntas, trabalham juntos. Há uma pressão muito grande quando alguém se converte. Então teve o caso de um jovem que se converteu, mas a zoação foi tão grande, tão intensa em cima dele, que ele se desviou. Então as pessoas que são crentes lá são pessoas já de mais idade, e não existe nenhum casal, assim, existem casais que, por exemplo, um dos cônjuges somente é crente, mas nenhum casal, uma família inteira é convertida. Quando nós fomos com o desafio também de dar testemunho, não só de pregar, e graças a Deus conseguimos pregar muito dentro das casas. Nós conversávamos, orávamos por isso,
mas eles não têm nenhum modelo de uma família cristã, de um jovem cristão. Então, nós estarmos ali misturados no meio deles foi bom para eles terem um parâmetro, porque um jovem de 15 anos nunca viu um outro jovem de 15 anos crente, ou alguém da mesma faixa etária. Então fica aquele frio na barriga. E agora? E se eu aceitar Jesus, como é que vai ser? Ninguém tinha um parâmetro desse. Então foi muito bom a nossa vivência também por isso lá, até para verem como o casal cristão se comporta, como que os maridos crentes tratam as suas mulheres. Um exemplo, existem algumas coisas naquela cultura que é assim: o homem vai para a roça, faz as coisas, e a mulher cuida das coisas de casa, né? Lava a louça, cozinha, etc. E esses detalhes nós fomos saber lá. E sim, é muito bem definido isso. Se o homem cozinha, se o homem lava a louça, né, já é zoado, né? Porque é coisa de mulher, né? Ou o cara está em cima do muro. E teve uma situação que a gente chegou e a gente tinha escala para tudo. Não, a gente visitou uma casa, a equipe missionária fizeram almoço, então a gente vai ajudar na cozinha. Aí falaram: Yuri, vai lá lavar a louça. Aí estou eu lavando louça lá, amarradão. Aí chegou a senhora: ih, meu irmão, se os homens aqui da comunidade ver você lavando louça, vão dizer que você, não sei não, hein? E eu sei que eu fiquei tão sem graça na hora, eu comecei a passar a esponja até mais devagar. E assim, eu fiquei em choque, porque eu pensei: agora, eu lavo ou não lavo? Será que eu lavo para dar o exemplo? Mas se eu der o exemplo, será que vão achar, né, que eu, crente, sou meio... né? Aí eu penso, a menina da agência missionária que estava perto de mim me viu assim, lavando louça. Aí ela falou: Yuri, pode lavar a louça tranquilo, pelo menos para dar o exemplo para eles. Aí eu fui, mas toda vez que tinha um almoço eu já ficava mais distante, né, tentando fazer outra coisa. E o missionário que está lá, ele está sozinho, o Miqueias. Nós conhecemos o pastor Joselias, eu esqueci o nome, não, Joselias é um outro. Foi um anterior, esse pastor Joselias, que foi o pioneiro ali, chegou no final da década de 80. E, meus irmãos, é surpreendente a história do pastor pioneiro desse quilombo, porque ele se sentiu chamado para pregar o evangelho com 35 anos de idade, ele estava com a carteira assinada, com a família toda já formada. E é um perfil totalmente atípico, né? Porque quando se fala de missões, missionários, pensa logo que é um jovem, solteiro, mas não, Deus chamou ele com essa idade, já com filhos, trabalhando, estabilizado, e demonstra que a obra missionária não existem limites de idade, que às vezes o ser humano coloca para impedir Deus querer, né? Tentar impedir Deus de fazer a obra na vida das pessoas. E foi interessante porque passou esse pioneiro, chegou um outro pastor e ele acabou realmente complicando com essa questão de ação social, que realmente lá precisa muito, lá é muito carente, só que era indiscriminado a ponto de o pai de santo do terreiro conseguir ter ganho uma cesta básica, mas o membro da igreja não ter conseguido ganho. Não é que o pai de santo, né, pela pobreza não devesse ganhar uma cesta básica, mas pela palavra de Deus nós cremos que deve começar pelos de casa. Mas não tinha esse senso. Então, infelizmente, a relação com os crentes, com a igreja evangélica lá, acaba sendo muito por interesse. E nós tentamos quebrar isso. Nós fomos simples, né? E graças a Deus foi bênção. Nós usamos bastante do futebol lá. O futebol é muito forte, né? Deus deu um livramento para eles, que eu fiz um trauma no meu pé no primeiro jogo. Então eles não precisaram ver eu jogar, porque eu creio que se eles tivessem visto eu jogando, talvez não teria sido tão boa a viagem, os testemunhos no quilombo. Porque eu pisei numa pedra descalço e deu um jeito no meu pé que até hoje, dependendo da pisada que eu dou, dói. Mas fiquem tranquilos que eu, agora que cheguei, vou ver o médico, né? E, meus irmãos, foi um período muito bom, muito intenso, sol bem quente, de manhã bem quente, à noite bem frio, como no deserto.
E eu louvo a Deus porque o Senhor abriu muitas portas de eu pregar dentro daquela casa. Na casa onde eu morei tinha um jovem, que era o filho do seu Daí da Dona Socorro, né, chamado Adilson. E muita gente não dá nada pelas pessoas pobres assim do interior. E eu conversando com ele, ele mesmo já tinha externado que de refletir sobre o sentido da vida dele, sobre o propósito, sabe, de sentir um vazio existencial. E de eu entrar com o Evangelho ali, sabe, de pregar o Evangelho. Ele não chegou a render a sua vida a Cristo, mas quando eu saí de lá, ele estava profundamente reflexivo, porque ele sabe, e graças a Deus as pessoas de lá sabem que há um só Deus, que um dia há de voltar e que todas elas terão de prestar contas de suas vidas a Ele. Nós louvamos a Deus porque nós conseguimos pregar o Evangelho. Ali, entre as famílias, o adultério é muito grande e é praticamente normal o homem ter 2 mulheres. E assim, entre o senso comum dos não crentes, o cara que tem 2 mulheres é o bichão, né? O cara, e muitas das vezes a esposa sabe, e para ela é um motivo até de orgulho. Não, mas eu sou a de casa. Mas, entende? Então, nós conseguimos levar um modelo de família cristã para lá, um modelo de jovem cristão. Nós conseguimos pregar, mostrar que crente pode usar bermuda, pode jogar futebol e pode torcer pelo Flamengo também. Brincadeira. E eu louvo a Deus, meus irmãos, não só por isso. Eu emagreci bastante, eu estou com alguma coisa na barriga, que tem gente que acha que é verminose depois dessas aventuras aí no quilombo. E eu louvo a Deus porque durante até o período de estudo na Missão Juvep, eu passei por um período bem mal de saúde. Eu perdi 5 quilos em 4 dias, né, com uma disenteria intensa. E Deus renovou muito, meus irmãos, as minhas forças, conforme os irmãos iam procurando, conforme os irmãos oravam. E isso me fez até pensar mais na igreja perseguida, porque a gente ouve até testemunhos da igreja perseguida que as pessoas só pedem oração e a gente, poxa, mas oração, como se oração fosse algo tão pouco. Só que eu estive do outro lado e, meus irmãos, é diferente quando nós temos uma cobertura espiritual. E eu senti, meus irmãos, toda essa força para seguir em frente diante de tantos desafios com a ajuda dos irmãos. E eu quero realmente, com todo o coração, um carinho enorme, agradecer, sabe, por cada oração, por cada investimento, que não foi em mim, mas foi no reino. E por mais que eu estive lá, mas vocês também estiveram. Cada casa que eu visitei foi uma casa que os irmãos visitaram. Porque assim como Paulo só pôde fazer essas missões porque houveram os filipenses por trás, da mesma forma eu só consegui ir porque os irmãos estavam comigo. E eu quero externar ao pastor John, a todos os irmãos que estiveram orando, mobilizando, e agradeço a Deus de coração. E tenho muito mais coisa para contar, não quero estourar o horário, mas obrigado. Se alguém quiser aí marcar, sentar, conversar, vamos varar à tarde, varar à noite, e obrigado.